Duas aventuras em uma só. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Sempre que a gente conversa sobre os personagens dos quais nós tanto gostamos, vem a pergunta: qual a sua história favorita? Ou qual a melhor história do seu personagem favorito? Com o Fantasma isso não seria diferente. Volta e meia as pessoas estão perguntando para mim e para outros colecionadores do Fantasma qual a melhor história do Fantasma ou qual a história que nós mais gostamos. Talvez contrariando algumas previsões mais conservadoras, a minha história favorita do Fantasma não é uma das histórias escritas pelo Lee Falk. A minha história favorita do Fantasma é esta aqui, que foi publicada na minissérie O Fantasma, The Phantom, de 1989, uma minissérie publicada por licenciamento pela DC Comics. Essa minissérie tem roteiros do Peter David, uma lenda dos quadrinhos, ganhador de diversos prêmios na área e que inclusive foi reconhecido por ter escrito fases memoráveis do Hulk, Star Trek e outros personagens. Outra lenda envolvida nesse trabalho é Joe Orlando, um artista que na época já tinha uma carreira bem longa e que era assim um dos artistas mais admiráveis do seu tempo. O 21º Fantasma recebe um chamado para ir em socorro de dois patrulheiros da selva que haviam sido capturados por piratas modernos, traficantes de drogas. Um desses patrulheiros está sob a proteção do Fantasma, pois ele havia salvo a vida do espírito que anda meses antes e assim havia ganho a boa marca. Enquanto o Fantasma se dirige para o local onde os piratas estavam ancorados, o jovem Rex, filho adotivo do Fantasma, entra na sala das crônicas e começa a ler às escondidas as histórias dos ancestrais do Fantasma. Especificamente, ele está lendo uma crônica escrita pelo 14º Fantasma em seu início de carreira. E é um momento muito interessante porque Rex diz que sabe que não pode substituir T. Walker como Fantasma porque é apenas filho adotivo, mas que ele sente que faz parte da linhagem dos fantasmas. E a história que Rex começa a ler é uma história contada pelo 14º Fantasma, mas cujo protagonista é seu pai, o 13º, que havia ido em socorro de uma mulher que, capturada por piratas, passou a noite sendo por eles violentada enquanto eles se entregavam a uma verdadeira bebedeira. O 21º Fantasma chega até a embarcação onde estavam os traficantes, mas infelizmente ele não chega a tempo de salvar o patrulheiro que estava sob sua proteção. Nesse momento ele acaba sendo emboscado pelo comandante daquela embarcação. Enquanto isso, nas crônicas, o 13º Fantasma acabou caindo em uma armadilha. A moça que ele pensava ser uma donzela que precisava ser resgatada era nada mais nada menos que uma isca em uma emboscada armada pelos piratas Chessmen, que queriam capturá-lo e que acabam conseguindo, pelo número, capturá-lo. E Chessman é também o nome do chefe dos traficantes de drogas. E é assim que termina a primeira história. E ao longo dos 4 números dessa minissérie, nós vamos tendo as duas histórias sendo contadas, a do 13º e a do 21º. E é bacana a maneira como elas vão se alternando e muitas vezes, inclusive, se misturando uma na outra. Até porque nós temos dois fantasmas diferentes enfrentando a mesma confraria de piratas. Segundo as anotações do 14º Fantasma, seu pai, o 13º, não conseguiu escapar dos piratas, primeiro porque eles eram em maior número e ele já não era tão jovem, ele já não estava no seu auge. Então ele acaba sendo subjugado, eles o capturam, o prendem e eles tiram a máscara do fantasma. E nós conhecemos aquele velho ditado que diz que aquele que vê o rosto do fantasma vai ter uma morte horrível. Eles não apenas tiram a máscara do fantasma, como ficam com os seus anéis. E os piratas Chessmen são 3 irmãos e cada um deles fica com um souvenir desse encontro com o fantasma. Um fica com a máscara e os outros 2 ficam cada um com os seus anéis. E depois os Chessmen vendem o 13º Fantasma
para um mercador de escravos. Ele passa meses no porão daquele navio, sempre tentando, sempre forçando as correntes. A passagem de tempo é marcada para nós leitores pelo crescimento da barba do 13º fantasma. E a única coisa que o mantém ainda vivo é o desejo de vingança, de levar os Chessmen à justiça, porque senão a linhagem dos fantasmas estaria com a sua credibilidade arruinada. Até que um belo dia o navio dos piratas é atacado por um navio inglês, pois a Inglaterra havia proibido o comércio de escravos e estava constantemente patrulhando as águas. E nisso ele consegue arrebentar as correntes. É a cena que ele foge, é espetacular, porque ele sai armado com os pedaços das correntes e sai dando burdoada em todo mundo, e ele acaba explodindo o navio dos piratas usando um dos canhões dos próprios piratas. É assim uma cena interessante. Então o fantasma vai atrás dos 3 irmãos Chessmen, Samuel, Tibérios e Jeremiah. Em Tortuga ele encontra os Chessmen, cada um com seu respectivo navio, gastando, se entregando a farras, e ele começa ali a sua vingança. Ele vai primeiro atrás de Samuel, toma de volta o seu anel, o anel da caveira, que estava com Samuel, e ali ele mata Samuel. Depois ele arma uma arapuca, que acaba resultando na morte de Jeremiah, e pega o anel da proteção. E aí nós vemos o Tibérios se vendo numa situação complicada, porque ele tenta unir os piratas para ajudá-lo, só que os piratas falam: não, a gente não quer nada com você não, cara, você é má sorte. Pô, olha só o que o cara tá fazendo com a família de vocês. E aí o Tibérios vai embora, né? Ele vai embora com um barco pequeno e deixa o navio dele para trás. E tem uma cena interessante um pouco antes, que para cada irmão Chessmen que o fantasma matou, ele foi lá e queimou o navio desse irmão, que cada um dos irmãos tinha um navio próprio. E aí o Tibérios vai embora sem o navio dele, vai numa embarcação pequena. E ele já está alguns dias no mar quando ele vê o navio dele vindo e ele pensa: os meus companheiros não me abandonaram. Quando ele pega o telescópio, ele descobre que é o fantasma, sozinho, comandando aquele imenso galeão. E é bacana a anotação que é dita: como meu pai pôde sozinho comandar um navio daquele tamanho. Tudo que eu posso pensar é que o ódio multiplicou a sua força. É um negócio assim bacana toda a vida. Cada vez que o Tibério tenta mudar a rota, o fantasma dá um tiro de canhão, mas ele não está tentando acertar o barco onde o Tibério está. Ele está direcionando o Tibério para um determinado lugar. Quando o Tibério finalmente chega à praia, eis que ele vai cortando lá, tentando entrar na mata, coisa e tal. Ele se depara com uma montanha, ele sobe nessa montanha. Quando ele vê que não dá para descer pelo outro lado e ele pensa em voltar, lá está o fantasma. E a luta dos dois é assim espetacular, é maravilhosa, é uma sequência assim muito legal. E no final dessa luta, o 13º fantasma, ele vê que ele vai perder, e aí ele toma uma decisão, ele pula em cima do pirata e os dois caem pela borda. E aí a gente descobre que eles estavam lutando no alto do pico da cabeça do fantasma. Putz, gente, é fantástico. E aí a gente descobre que ele sobreviveu à queda. O fantasma sobrevive à queda pelo tempo suficiente para ser encontrado pelos Bandar e contar a sua história para o 14º fantasma, a fim de que a linhagem, a história, o registro das crônicas não ficasse incompleto. É uma parte muito bacana. Já o Chessmen, com o qual o 21º fantasma vai ter que lidar, é um empresário corrupto que está envolvido em coisas ilícitas como tráfico de drogas, assassinatos, sequestros. Então é um desses caras que se envolve com coisa errada, mas que mantém uma fachada de legalidade. Então é muito interessante isso, porque a gente vê o fantasma tendo que lidar com ele. Acontece que ele vai para Nova York, ele tem de ir a Nova York para poder chegar à sede das empresas Chessmen. Ele acaba descobrindo que Charles Chessmen é amigo da família de Diana. E aí a gente tem uns momentos complicados. Ao longo dessa história, o fantasma e Diana acabam entrando num certo conflito, porque ela não admite que ele esteja investigando um amigo dela. E essa história se passa antes do fantasma e Diana assumirem realmente o seu compromisso. Então assim, são momentos até de tensão. Diana acaba sendo sequestrada pelo Chessmen porque ela ouve
a conversa do amigo Charles Chessman de que o fantasma havia destruído um carregamento de drogas dele. O Chessman captura Diana, mantém ela presa para servir como isca, como uma apólice de seguro. Ele contrata um assassino profissional para poder dar cabo do fantasma e a aventura é muito bacana. O final da aventura é interessante porque você tem o fantasma e Chessman se enfrentando na ponte, no alto de uma ponte. E é bacana porque eles fazem um paralelo entre as duas batalhas, a batalha do 13º fantasma e a batalha do 21º contra os Chessman. Então é muito bacana mesmo, é uma história muito legal. Eu considero essa a melhor história do fantasma, é a minha história favorita, porque se uma pessoa pega isso daqui para ler e ela nunca leu nada do fantasma, ela acaba de ler, ela sabe praticamente tudo que ela precisa saber para continuar lendo o fantasma ao longo da vida. O roteiro do Peter David é maravilhoso, porque ele começa com o 14º fantasma, fazendo seu registro nas crônicas, falando das suas dúvidas, do seu receio, até da sua insegurança em assumir esse trono, e ele comenta que se ele pudesse, ele queria se aconselhar com o primeiro fantasma, né? Será que o primeiro fantasma também teve medo, também teve receio? Afinal de contas, o primeiro fantasma não teve o pai ali para protegê-lo, para treiná-lo. E aí a gente tem a origem do primeiro fantasma, de como ele foi o único sobrevivente de um ataque pirata, pula para o 21º, as histórias vão sendo contadas em paralelo e vai mostrando pra gente a humanidade do fantasma, o fato de que o 13º fantasma era um fantasma baixo, ele não era um homem tão grande quanto os outros fantasmas. Toda a ideia da dinastia, dos mistérios envolvendo o fantasma, está muito bem retratado aqui. O fato de que o Peter David aqui situa a história na época em que ela foi publicada. A gente não tem uma data sendo dita aqui em nenhum momento, mas a gente percebe muito claramente que a história se passa no final dos anos 80. A gente percebe isso pelas vestimentas, pelos automóveis. O fato de que aqui a relação entre o fantasma e Diana não é uma relação livre de conflitos. Ela, por exemplo, ela fica muito chateada quando ela percebe que o juramento do homem que ela ama entra em conflito com as amizades dela. E isso para ela é um problema, mas não para o fantasma. Ele segue a missão dele de uma forma assim muito rígida. E é interessante, tem uma hora que ela diz para ele: vá para casa, isso aqui não é a selva. E ele pensa, ela não entende, isso aqui é uma selva, seja de concreto ou não, todo lugar é uma selva, e a pirataria é sempre a mesma. Então, assim, é uma história que eu acho maravilhosa. Eu acho, assim, essa história fantástica, a forma, a opção que eles fizeram para contar a história, botando os paralelos das duas, mostrando o juramento do fantasma como sendo uma força que os move, esse desejo de justiça é realmente maravilhoso. O final é lindo porque você vê o 14º fantasma escrevendo a data da morte do 13º e ao mesmo tempo você vê Rex deixando a sala das crônicas. E é muito interessante isso, porque Rex, eu particularmente sempre achei que Rex poderia ser o próximo fantasma. Eu sempre tive isso na cabeça, que não seria problema nenhum Rex assumir o trono do fantasma caso ele não tivesse filho. Mesmo com alguns problemas, é uma minissérie maravilhosa, porque não é uma minissérie perfeita. Tem um erro muito engraçado aqui nessa história, que é quando o fantasma contata o coronel Worobu. A primeira vez ele se dirige a ele como Worobu. Quando ele vai contactar de novo, ele se dirige a ele como Ix. Então eles, assim, tem uma troca, uma mudança de nome do personagem no meio da história. Mas isso não atrapalha em nada, não. Também mudaram o nome da cidade, da terra do fantasma, não é Bangala, é Shambhala. Mas isso também não é nenhum problema. O Peter David voltou a escrever para o fantasma em Danger in the Forbidden City, publicada pela Hermes, e que a Mitos publicou aqui no Brasil em 2019. Mas o Peter David acerta muito mais aqui do que na série que ele fez para Hermes. E é interessante assim, que sendo essa daqui uma história de 1989, eu faço uma conjectura. Talvez se o filme de 96 tivesse seguido esse roteiro aqui,
a história do cinema de heróis teria sido bem diferente, porque é uma história maravilhosa que infelizmente no Brasil só foi publicada pela Editora Globo nesse formatinho aqui e que há um bom tempo está merecendo uma reedição. Quem sabe aí a Mitos não consegue fazer os acordos necessários para trazer esse material de volta em um belo encadernado. E você, qual é a sua história favorita? Qual história do fantasma você acha assim a melhor de todas? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal a continuar com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve agora, ativa o sininho e assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?